Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. Hoje a gente vai conversar sobre a estratégia dos pontos fortes. Você já pensou nos seus pontos fortes? Geralmente nós temos quando você inicia a vida profissional ou quando você já está na carreira e tem aquelas famosas avaliações de desempenho, tudo isso. Muitos dos feedbacks que eu recebo dos executivos, das pessoas que trabalham, falam assim, mas professor, geralmente as avaliações de desempenho focam mais nos nossos pontos fracos do que eu tenho que melhorar, do que nos pontos fortes. Aí eu falo, olha, na realidade é importante que as avaliações de desempenho, qualquer tipo de avaliação, tenha tanto os feedbacks de desenvolvimento, quanto os feedbacks corretivos e também os feedbacks de reconhecimento. Essa tríade, né, que a gente sempre fala dos feedbacks. Mas em relação à estratégia dos pontos fortes, ele é muito importante para a gente, muito importante tanto para a nossa vida profissional quanto para a nossa vida pessoal. Vamos lá, você já fez algumas perguntas, algumas reflexões? Por exemplo, quais as atividades que te deixam energizado e satisfeito? Sabe aquela atividade que você fala assim, nossa, eu tenho que fazer porque eu faço rápido, é uma atividade que eu poderia fazer pelo resto da vida? Para e pensa um pouquinho. Quais as atividades profissionais, quais as atividades que você tem na sua vida social que você se sente energizado e talvez até na questão de um cansaço físico, né, mas não existe aquele cansaço mental, sabe? Aquela disposição de desenvolver essas questões importantes. Por que a estratégia dos pontos fortes são muito importantes para a nossa vida? Porque nós temos, primeiro aspecto, né? O Brasil já está num recorte de longevidade, a gente está vivendo mais e tudo isso. Sabe aquela frase assim, o dia que eu me aposentar eu vou fazer aquilo que eu gosto, tudo isso? Tomem cuidado, é muito perigoso. Então, quanto antes a gente descobrir quais são os nossos pontos fortes, é um elemento muito importante para a nossa trajetória, tanto na vida profissional, e também porque repercute, né, para a vida pessoal. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando eu atuava, né, na vida, iniciando a minha vida profissional, eu lembro que a minha gestora uma vez falou o seguinte, olha, Ueda, problema de casa você deixa lá fora da porta, tá? Tudo bem? E eu imaginei o seguinte, será que é possível eu falar assim, sai desse corpo que não te pertence, né? Por que a gente fala isso? Porque se você tem já consciência dos seus pontos fortes, ele também pode ser um pilar importante para que você possa desenvolver cada vez mais as suas competências. Então, uma dica prática é assim, faça uma lista onde você se sente que o tempo voa, sim, e nas quais você geralmente é elogiado, sabe aquelas atividades que você fala, nossa, Ueda, você faz muito bem isso, nossa, Ueda, você se aprimora nessa questão. Faça essa lista onde, eu acho que eu tenho a certeza que essa metáfora assim, onde o tempo voa, é muito importante, porque onde você não vê o tempo passar. Sabe aquela atividade profissional ou atividade que você desenvolve, você fala, nossa, já passou e foi tão rápido, né? Assim como tem o contrário, né? Aquela atividade que você, puxa vida, né, demora o tempo para passar, eu até brinco, né? Tem gente que até bate, hoje não se usa muito o relógio, mas até batia no relógio, né? Porque o tempo não passava. Então, isso é muito importante. Um segundo aspecto que é muito importante é os feedbacks que você recebe dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que você convive, sabe aqueles feedbacks que falam, nossa, você faz tão rápido isso, e você faz tão bem isso, o seu não verbal, quando você desenvolve, é tão legal e tudo isso. Então, essas perguntas são muito importantes para que a gente possa, novamente, por que é importante a gente descobrir os nossos pontos fortes? Há um tempo atrás, nós estávamos numa sessão de mentoria e era um jovem que ele estava naquela posição, ele iniciou como trainee e ele estava fazendo a transição para uma outra área, né? Porque isso é muito interessante, esses movimentos que ocorrem nas organizações, a pessoa de repente observa, as pessoas observam, né, os profissionais que trabalham nessa área de
desenvolvimento, nessa área de todo o processo de carreira, observam que essas pessoas, muitas vezes, apesar de, por exemplo, esse jovem, ele era formado em engenharia, teve a sua formação em engenharia, entrou no processo de trainee, tudo isso, e durante todo o processo, as pessoas observavam que ele tinha uma habilidade de comunicação. E ele nunca tinha recebido, segundo ele falou assim, nossa, Ueda, eu nunca recebi esse feedback que eu tinha essa facilidade de comunicação. Bom, durante a mentoria, a gente foi observando, porque qual foi o grande desafio dele? Porque ele falou que ele sempre teve uma carreira muito técnica, né? Ele sempre teve, assim, desde garoto, ele sempre foi muito focado em analisar problemas com profundidade e identificar causas. Toda uma questão de processos, né? Eu sei disso porque a minha filha está estudando engenharia, e aí, né, tudo tem né, tem que analisar os problemas com profundidade, identificar processos e tudo isso. E aí, nessa conversa, foi uma busca para observar o feedback que ele recebeu, porque ele estava sendo preparado para assumir uma área que gerava e exigia bastante o processo comunicacional. E foi interessante, olha que interessante. Existem dois autores que são os autores dessa obra, Estratégia dos Pontos Fortes, que eu utilizo muito, tanto nas minhas palestras e principalmente nas nossas conversas na mentoria. Esses dois autores, tanto o Zenger quanto o Folkman, né? Eles utilizam a questão seguinte, que é importante a gente desenvolver a complementariedade dos nossos pontos fortes. Então vamos falar assim por algumas estratégias. Complementar os nossos pontos fortes. Porque qual é a base da estratégia dos pontos fortes quando a gente defende na nossa estrutura, nos nossos pressupostos de desenvolvimento? Quando você desenvolve a estratégia dos pontos fortes, você potencializa a sua entrega. Quando você trabalha a estratégia dos pontos fortes, existe uma entrega mais rápida no processo. Por que existe essa entrega mais rápida? Porque você tem uma facilidade tanto para desenvolver, tanto para estudar e tanto para entregar. Por isso que o tempo voa. E nessa estratégia de complementariedade, voltando à conversa que eu estava tendo com esse jovem executivo, engenheiro, nós descobrimos o seguinte, porque ele estava nessa dúvida. Então a gente foi fazendo essa conexão e eu falei assim, observa-se comunicação não é uma complementariedade de um ponto forte que você tem. Olha que interessante. Lembra que ele abordou muito que desde garoto ele gostava muito de resolver problemas, desde garoto ele queria identificar as suas causas, ele até deu exemplo de como que foi a sua primeira experiência com o cubo mágico, né? Sabe o cubo mágico? Ele com muita facilidade, eu acho que com 8, 9 ou 10 anos, ele rapidamente ele já foi observando, né, todas as lógicas do cubo mágico, tudo isso, né? Então, ele percebeu que a questão da comunicação, né, das pessoas observarem a comunicação, era uma complementariedade de um ponto forte, porque ele tinha a capacidade, a habilidade de comunicar todo esse processo que ocorria na sua mente e também no seu dia a dia, analisar os problemas com profundidade, identificar suas causas, ele tinha uma facilidade de comunicar isso. Então, por exemplo, ele pegava um papel ou fazia os gráficos e tudo isso, e as pessoas que lá se encontravam, que durante todo o trabalho de trainee, todo o programa de trainee, ele teve muito contato, principalmente com as áreas que eram clientes da área de engenharia. Então, ele teve muito contato com a área comercial, ele teve muito contato com a área lá do pessoal que a gente chama de back-office, né, o pessoal da área administrativa, e principalmente ele tinha uma facilidade de traduzir toda a complexidade, sabe, dos projetos, tudo isso, para a sua equipe, para as pessoas que trabalhavam numa obra. Então ele
conseguia explicar. Então, aí, onde que entrou o componente de comunicação? Ele conseguia explicar claramente tanto o que estava ocorrendo e as soluções para diferentes públicos, para diferentes áreas, para diferentes profissionais. Então, isso é muito interessante. Por isso que a estratégia da complementariedade, ele potencializa um ponto forte. Então, ele tinha um ponto forte dessa questão e ele observou através dos feedbacks e através da orientação que essa comunicação era uma habilidade. E foi interessante, porque isso, olha como que a coisa é rápida, né? Por isso que quanto antes você descobrir seus pontos fortes, um desafio para você, um problema para você, se torna um desafio, e esse desafio você consegue fazer conexões, porque, então, o que aconteceu? E aí, isso foi interessante, porque ele, quando deram o feedback para ele de comunicação, que ele atuaria, né, em uma área que não era uma área assim, entre aspas, não muito ligado à engenharia, ele já tinha que trazer e fazer uma palestra, né, de toda a trajetória como trainee e fazendo uma conexão com a área. E quando, né, a gente foi fazendo a sessão de mentoria, logo da segunda sessão ele falou: olha, professor, eu recebi esse desafio e se não fosse, né, ele falou isso, né? Deixar muito claro que existe essa estratégia da complementariedade, eu ficaria, sabe, com muita dificuldade de desenvolver essa palestra, porque nunca é uma palavra de desafio, mas dificilmente eu compreenderia que comunicação era uma questão da estratégia da complementariedade. Então, isso é muito interessante, porque isso está muito ligado também há uma outra estratégia que a gente utiliza, e isso é muito legal, é o ressignificar as suas fraquezas. Então, a questão é a seguinte, não é você colocar um óculos de cor-de-rosa, né, de você falar, não, eu vou esquecer os meus pontos fracos e tudo isso. A ideia é potencializar os pontos fortes e diminuir a influência dos seus pontos fracos. É mais ou menos aquilo, né? Vamos lá, não sei se você já passou por isso. Eu passei lá atrás, há muitos anos, quando você tinha boletim escolar. É da sua época. Se é da sua época, você é bem do século passado, porque agora não existe nem boletim escolar, né? Então, mas na minha época, nós tínhamos os boletins escolares, né? Então, imagine que uma criança está chegando em casa com um boletim escolar, tá lá, né? 10 em história, 10 em português, 3 em matemática. Qual matéria que, de repente, o educador, ou o pai ou a mãe foca mais naquele momento? Bom, se você é um pai, uma mãe, então vai dar os feedbacks para os 2 10, certo? Mas o que ocorria? Ficava, sim, dos 3 de matemática, porque tinha que desenvolver mais, certo? Porque senão não passa de ano. Atenção. Senão não passa de ano. Então, o 3 de matemática, sim, tinha que melhorar, correto? Agora, o grande desafio era a exigência que a matemática fosse tanto quanto o 10 de história e o 10 de português. O grande desafio também é esquecer de oferecer os feedbacks de reconhecimento dos 2 10. O grande desafio é ficar o tempo inteiro cobrando esse 3 de matemática com os feedbacks só de correção. Então, quando a gente trabalha a estratégia dos pontos fortes, então lá, complementariedade, complementar, olha só, perceba, sinta e ouça. Será que esse jovem, essa criança com 10 de história, 10 de português, estão trabalhando a complementariedade de outras matérias para potencializar a sua vida, tudo isso, tanto do que ele gosta para desenvolver a sua carreira e tudo isso? E também os 3 de matemática, você ressignificar isso para que, sim, possa ter uma nota de corte, porque o pensamento é o seguinte: a excelência está naquilo que você realmente tem esses indicadores de pontos fortes. A excelência dos pontos fortes faz com que você entregue mais rapidamente. E, acima de tudo,
na sua própria saúde emocional, a gente percebe isso, sabe? Eu tenho, depois de algum tempo, a gente percebe quando existe transição de carreira, assim, transição de carreira. Então, de repente, a pessoa, ela fez toda uma carreira em uma determinada função, em um determinado segmento, e de repente percebe, através dos seus indicadores puxa vida, eu odeio o que eu faço, puxa vida, o tempo não passa, puxa vida, eu não consigo entregar tanto quanto outra pessoa, puxa vida, como eu tenho dificuldade de fazer análise dessas coisas. Eu passei por isso, né? Eu fiz uma carreira bem diversificada e um dos momentos da minha vida eu fui gerente de banco. Eu trabalhei em gerente de banco, em agência bancária, e eu ficava impressionado com os meus amigos, né, pessoas que trabalhavam comigo, fazendo análise de balanço tão rápido, né? Todo o ativo e passivo, fazendo tal. E eu tinha uma dificuldade, pessoal, uma dificuldade. Enquanto o pessoal entregava os relatórios, nós tínhamos que fazer a visita, né, buscar os relatórios e fazer toda a análise e enviar para os departamentos, eu demorava, de repente, 3, 4 vezes mais tempo, ou vamos lá, trabalhar os pontos fortes dos meus amigos. Eles tinham uma rapidez 4, 5 vezes mais rápido do que eu. Né? Um outro aspecto também é toda essa questão de você ficar debruçado, né? Era a máquina HP. Eu lembro que nos cursos de HP, nossa, eu tinha uma dificuldade, e pega o CHS, e os teclados e tudo isso. Então, o quanto antes você perceber e fazer a sua transição de carreira, porque dá tempo, lembra que eu falei da longevidade? Existem alguns estudos, quando eu estava cursando o mestrado, que não concluí na Universidade de São Paulo, na FEA, mas tinha alguns estudos, e principalmente do pessoal que trabalhava a carreira, que é possível, não sei, era já um tempinho atrás, mas era muito possível que as pessoas realizarem 2 a 3 carreiras durante a sua vida. Então, aquele modelo mental, né, que é um modelo mental que meu pai sempre falava, né? Ele tinha maior orgulho, ele mostrava a carteira de trabalho, ele falava assim: olha, só 2 empregos, eu fiquei, né, mais de 15 anos, mais de 20 anos, né, em uma tal empresa. Hoje a gente sabe, né, que talvez nem a carteira tem, muita gente já tem suas empresas individuais, tudo isso. Então essa transição de carreira ela é muito importante. Então vamos lá, quanto antes você lembrar dos seus pontos fortes e fazer a complementariedade dos pontos fortes, e também ressignificar as suas fraquezas. Como que a gente pode ressignificar as nossas fraquezas? É perceber o quanto que, de repente, essas fraquezas impactam ou não na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então, é fazer uma lista das áreas em que você sente que você não tem um bom desempenho. E fazer uma pergunta: será que essa fraqueza está impedindo de eu alcançar meus objetivos? Ou é algo secundário? É algo que, de repente, se eu fazer uma complementariedade dos pontos fortes, ou se, de repente, se você é gestor, delegar, né, uma atividade. Eu tenho amigos, por exemplo, que são muito criativos, né, que trabalham com a criatividade, né, então são arquitetos. Por exemplo, eu tenho um amigo que é arquiteto, e é interessante porque ele começou a crescer muito na sua carreira, juntamente com a sua esposa, que também é arquiteta, e ambos são muito criativos. E aí, então, eles trabalhavam numa organização, cada um deles, e de repente eles receberam vários feedbacks e montaram a sua empresa, cada um com a sua especialização, mas ambos com muita criatividade. E a empresa foi tendo, né, no dia a dia tudo isso, mas ficava a parte administrativa, que era toda a parte, tanto de realização de contrato, a confecção de contrato, a parte contábil, a parte financeira, que nenhum dos dois. Então, nesse momento, eles tiveram a necessidade de contratar um profissional, ou seja, delegar essa função, porque não era um ponto forte deles. Lembra? O ponto forte deles são a criatividade, é a questão da negociação lá com o cliente, tudo isso. Então, quanto antes a gente descobrir, a nossa saúde mental e a nossa saúde física agradece. E também a questão no livro aqui é muito bacana, que é interessante que, então vamos lá, complementariedade dos nossos pontos fortes, ressignificar
os nossos pontos fracos. E aqui está uma coisa muito legal que eu utilizo muito nas minhas aulas, nas minhas palestras e também nas sessões de mentoria. É refinar as nossas forças. O que significa refinar as nossas forças? Isso aqui é muito legal. Principalmente, focar no que você faz bem, tá? No focar no que você faz bem e trabalhar a questão, eu gosto muito da lei de Pareto, sabe? A questão do 80-20. Focar naquelas atividades que você tem, você dedica 20% da sua energia, né, do seu tempo, e para 80% do resultado. Essa conversa do processo de pontos fortes com a lei de Pareto, né, é muito importante para o nosso dia a dia. Por isso que, cada vez mais, quando a gente compreende a complementariedade, ressignifica a fraqueza e trabalha com o processo de refinar as forças, o seu resultado é um processo de desenvolvimento de excelência, porque você vai procurar se aprimorar cada vez mais naquilo que você faz. Por exemplo, se seu ponto forte é comunicação, você vai procurar desenvolver mais esse processo de comunicação. Ah, mas, Ueda, e se meu ponto fraco for comunicação? Olha só, e de repente eu sou muito tímido, e aí as pessoas falam, não, você tem que aparecer e tudo isso. Calma, espera aí. Observa o quanto que de repente esse ponto fraco que você acha, que é a timidez, tudo isso, e você de repente quer trabalhar numa área de vendas. Eu tive isso há um tempo atrás, um rapaz que ele fez uma transição de carreira. Foi muito interessante, porque ele tem um perfil mais introvertido, mas ele tinha uma grande paixão, né? Se a gente for falar do processo do Ikigai, né? Qual é a sua paixão, o que você ama fazer, o que te remunera. Vai ser uma proposta para o próximo vídeo a gente relacionar tudo isso, mas ele percebeu que ele amava o processo, né, também de vendas daquele produto, daquilo que era sempre a paixão dele, que era relacionado à indústria automobilística, mas ele era muito introvertido. E ele, olha que interessante, ele era dentista. E aí, né, nessas conversas, ele foi indicado para fazer a sessão de mentoria através de uma prima, porque eu estava fazendo trabalho lá na organização onde ela trabalhava. Ele veio conversar com a gente e a gente foi fazendo todos os exercícios, tudo isso de complementaridade e tal. E na questão do refinamento das forças, ele percebeu o seguinte, ele falou, professor, olha que interessante, você está falando que a minha introversão pode ser um ponto forte, e através do processo, ele percebeu, durante as sessões, que lembra? Ele é introvertido, mas quando a gente foi resgatando os pontos fortes, organização, tática estratégica, tudo isso, ele foi trabalhando organização, prática estratégica e foco na solução. 3 aspectos, né? Ele até falava, né, que a especialização dele como dentista, tudo isso, né, odontólogo, né, é isso, odontólogo, ele sempre focava na solução, na questão de processos, tudo isso. E ele trouxe isso para a questão da comunicação, isso já faz alguns anos, e ele tinha um diferencial na área de vendas, trabalhando essa questão do foco na solução, para resolver problemas, a questão dos detalhes estratégicos, tudo isso. Então, ele elaborava, apesar de ele não ter aquela comunicação extrovertida, né, comunicação para fora, ele trabalhava muito esses aspectos e ele trouxe, né, como complementariedade também, a questão de abordar a comunicação visual. Então, toda a venda dele era também muito visual. Percebe o quanto que quando a gente vai refinando as forças, isso vai impactando? Por isso que cada vez mais eu descobrir, né, a importância dos pontos fortes para a minha jornada de vida, ela é muito válida. Bom, eu quero concluir com um pensamento que eu sempre concluo, principalmente nas minhas palestras, que é do psicólogo Richard Boyatzis. O Dr. Richard Boyatzis é contemporâneo a Dr. Daniel Goleman, e ele foi um dos pais, né, de trazer a inteligência emocional principalmente para o mundo organizacional. O professor Richard Boyatzis, ele diz o seguinte, trabalhar as fraquezas é para nossa
sobrevivência. E trabalhar os nossos pontos fortes é para nós prosperarmos. Ok? Gostou desse vídeo? Eu quero convidar você para inscrever no nosso canal, faça o seu comentário e vamos conversando, vamos proseando, porque compartilhando conhecimento para gerar ação. Até mais!